Muito boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Números, capítulo 6. Números 6. Vamos ler a partir do versículo 22. Quarto livro da Bíblia, Números. Disse o Senhor a Moisés: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel e dir-lhe-eis: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Vamos ler todos juntos os versículos 24 a 26, mesmo que as versões sejam um pouquinho diferentes. Então vamos lá, 1, 2, 3. O Senhor te abençoe e te guarde. E tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Vamos orar. Nosso Deus, somos privilegiados em refletir sobre as maravilhas da tua lei, que nós nem por um momento menosprezemos esses privilégios insondáveis que o Senhor nos dá. Pelo contrário, Senhor, pedimos que desvende os nossos olhos para que nós realmente contemplemos essas coisas e que a palavra de Deus, com as suas verdades profundas, provoque alegrias em nós, alegrias que sabemos que sentiremos até na eternidade, Senhor. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Essa é o que chamamos de a bênção de Arão. Arão era o sacerdote, escolhido por Deus, não foi ninguém que o escolheu, foi o próprio Deus. O ritual de consagração é um dos maiores rituais da Escritura. É bonito, lindo, cheio de simbolismos. E Arão e seus filhos tinham tarefas muito elevadas. Ele era o sumo sacerdote. Ele é aquele que intercede pela nação diante de Deus. Ele é aquele que uma vez por ano, só ele, somente essa pessoa, podia entrar no lugar mais íntimo do santuário, que era o Santo dos Santos. Esse lugar era separado do restante por um véu muito específico. E quando ele entrava ali, naquele pequeno espaço, havia um móvel de ouro, a Arca da Aliança, uma tampa de ouro, chamada de propiciatório, 2 querubins, 2 anjos, de frentes um para o outro, com as asas tocando uma na outra. Aquele lugar era tão especial, que a glória do Senhor repousava, baixava, literalmente em forma visível, a glória do Senhor baixava naquele lugar. O povo não tinha acesso, o povo não podia ver isso, quão privilegiado era esse homem, Arão. Mas dentre as tarefas, eram pessoas que decidiam fazer uma consagração especial. No capítulo 6 de Números, Deus deu algumas regras. Era uma vida muito austera, regras muito rígidas. Por exemplo, o nazireu jamais poderia beber vinho ou bebida forte. Um nazireu jamais poderia comer uvas frescas, nem secas. Por que isso? Acabei de dizer que é estranho. O nazireu não podia comer nada que fosse derivado da uva, nem mesmo as sementes.
nem mesmo as cascas. O nazireu seria consagrado por todos os dias da sua vida, e uma marca dessa consagração era o tamanho do seu cabelo. Ele teria que ser cabeludo. Eu falei que é estranho. O nazireu jamais poderia se aproximar de um cadáver, nem que fosse pai, mãe ou parentes. O nazireu tinha sacrifícios de purificação que ele tinha que oferecer da sua vida. Isso era o que se chamava de a lei do nazireu. Quando a gente conecta os dois textos, pode estar pensando que a vida do nazireu era muito rígida, e nós podemos ser negativamente hipnotizados para pensar que bênção se consegue com rigidez. Mas a bênção de Arão é um contraste com a vida rígida dos nazireus. Há pelo menos 2 nazireus mencionados pelo nome. Um diretamente e outro indiretamente. Um deles é Sansão. Sansão era nazireu, consagrado desde a sua infância, cabeludo, desobedecia todas as regras. Sansão era doido da cabeça, né? Forte dos músculos, mas meio ruim da cabeça. Igual aqueles, não tem uns bombadão sem juízo, né? Você não está apaixonada por nenhum desses não, né? Sansão era isso. Há uma outra pessoa que, embora a Bíblia não diga que ele é nazireu pelo nome, mas tem regras de nazireu na vida dele, que é João Batista. João Batista seria consagrado desde o ventre da mãe. Viveu uma vida austera, uma vida rígida. Agora presta atenção, nós não sabemos todos os significados do nazireado. As pessoas faziam esses votos, elas queriam cumprir, algumas pessoas queriam cumprir esses votos especiais de consagração. No Nordeste tem um costume, as pessoas fazem uma promessa, e se alcançar lá uma graça, o menino não vai cortar o cabelo. Eu digo, esse pessoal é muito esperto, né? Ele faz a promessa, o menino que paga, né? Então, eu conheci alguns nazireus católicos, meninos cabeludos, pagando promessas do pai. João Batista é o maior homem nascido de mulher, consagrado desde a sua infância para servir a Deus. Mas presta atenção, a bênção de Arão parece não seguir nenhuma rigidez. A bênção de Arão, meus irmãos, antes de qualquer coisa, nos faz pensar na graça de Deus para com o seu povo. Ela não é conseguida através de sacrifícios. Deus não disse ao povo, olha, aqui está a bênção de Arão, a bênção sacerdotal. E quem quiser conseguir esta bênção, vai ter que fazer isso, isso, isso e mais isso. Não é assim que funciona. Deus abençoa o seu povo antes de qualquer coisa, gratuitamente. Quem corre atrás de bênçãos fica doido, faz loucuras. Quando Deus disse que Jacó seria o filho abençoado, no sentido de que a primogenitura seria dele, Jacó faz um esforço medonho para conseguir aquela primogenitura, e tudo que ele faz dá errado. E ele vai parar na casa daquele sogro esperto, Labão, e lá ele sofre muito. E se você me perguntar, então o que Jacó deveria ter feito? Eu respondo, nada. Se Deus disse, o mais velho será servo do mais moço, então faça nada. Não tem negócio de correr atrás de bênção, de segurar anjo, de lutar jiu-jitsu com o anjo. Faça absolutamente nada. Aprenda a esperar em Deus. Essa geração
é adoecida porque ela perverteu o sentido da bênção de Deus. Há compradores de bênçãos por todo lado, pagadores de promessas por todo lado. Gente obstinado pela ideia de, se puder de alguma maneira, mover os céus para realizar seus interesses. E em nome disso, fazem loucuras. Há líderes espertos nesse mundo que se aproveitam disso. E uma das formas de se aproveitar disso é criando um negócio chamado corrente. E eu denuncio que nada pode ser mais cruel do que corrente. Corrente funciona assim. O vendedor de bênção diz: olha, qual é a bênção que você quer? Dependendo da bênção que você quer, nós temos uma corrente para você. Do jeito que a Bíblia ensina, né? Temos uma corrente para você. Você vem aqui 7 sextas-feiras, ou 10 sextas-feiras, dependendo da crueldade do líder, 12 sextas-feiras. E obviamente essas sextas-feiras incluem ofertas para se conseguir a bênção. Você vem 12 sextas-feiras. Você faz a sua corrente até o fim e Deus te abençoará. Nem de longe Jesus Cristo ensinaria uma palhaçada dessa. Mas o que eu acho mais engraçado é que há pessoas que cumprem 10 sextas-feiras, 11 sextas-feiras, e se falhar na 12ª, o que é que o líder diz? Ah, perdeu a bênção. Vai ter que começar tudo de novo. E as pessoas acreditam que para serem abençoadas, tem que se submeter a isso. Agora, compare isso com a bênção de Arão. Deus apenas disse aos sacerdotes: olha, vocês acordam e abençoem o povo, só isso. Vocês são os sacerdotes da nação e vocês constantemente vão dizer essas coisas aqui preciosas a respeito da nação de Israel. Há formas mais esquisitas de manter você mais ou menos na bênção. Essa geração é tão obstinada por bênção que a palavra conversão, aos poucos, ela não existe mais nas facções criminosas. Na facção criminosa, ninguém se converte. Ele vai para a bênção. Ele chega e fala: estou desistindo, porque agora vou para a bênção. Mas não é possível. Mudaram a linguagem. O sujeito não diz: me arrependi dos meus pecados, fui perdoado por Jesus, tive uma experiência de conversão, conheci Deus, conheci Jesus, eu nasci de novo. Não, ele vai para a bênção. E eu vi depoimentos de bandidos apanhando dos outros bandidos. Ele falou: eu estava na bênção, gente, eu estava na bênção. É muito fácil perverter uma verdade. É extremamente fácil estragar uma receita de uma comida boa. Bota umas coisas que não prestam dentro e você aos poucos vai estragando. Alguns dizem: não, para você estar na bênção mesmo, você tem que ter uma cobertura espiritual. Já ouviu esse negócio? Uma cobertura espiritual. Alguém muito especial vai cobrir você espiritualmente, vai proteger você, vai interceder por você. Na verdade, são pessoas manipuladoras que são obcecadas por domínio e gostam de dominar a vida dos outros. Se alguém se propõe a ser o teu cobertura espiritual, você diga: olha, quer orar por mim? Ore, mas a minha cobertura espiritual é Jesus Cristo. A minha cobertura espiritual é Jesus Cristo. Amém? Eu não posso passar o dia pensando: ai meu Deus, se o meu cobertura não fizer a parte dele, o que será de mim? E agora quem poderá me proteger? Não é assim que funciona a bênção de Deus. Os israelitas acordavam e eram abençoados. Por qual preço? Graça. Deus disse aos sacerdotes: olhem para o povo e promulguem esta bênção. Quando você entender a profundidade da bênção de Arão, você vai entender que é graça sobre graça. A bênção de Arão também nos traz
uma expressão da Trindade, que é um aspecto de Deus. Na sua Bíblia, provavelmente está escrito a palavra Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. E provavelmente está escrito em letras maiúsculas. Nas nossas traduções clássicas, quando a palavra Senhor aparece em letras maiúsculas, significa que foi usado o nome de Deus no original. O nome sagrado. 4 letras sagradas. E a coisa mais próxima que nós conhecemos desse nome tem o som de Jeová, ou Yahvé, ou Yahweh, ou Javé. Nós não sabemos o nome. Nem os donos da língua sabem. Os judeus não sabem. E se sabem, têm medo de dizer. Se você pegar uma... Eu sempre tinha curiosidade assim. Se eu pegar uma Bíblia em áudio, já que eles têm medo de dizer o som do nome, por causa do 3º mandamento, não tomarás o nome do Senhor em vão. A minha curiosidade era o seguinte: se eles têm medo de dizer o nome, então como é que eles gravam uma Bíblia em áudio? Aí eu fui a qualquer site de áudio, isso já faz muito tempo. Peguei os áudios da Bíblia em hebraico. E peguei textos como esse. Pasmem, eles não dizem o nome. Ao contrário disso, trocam por Adonai. Foi a maneira, apesar do nome estar escrito lá, eles não querem dizer, apenas dizem Adonai. Você pode não saber nada de hebraico, faça esse teste. Vá em qualquer site de Bíblias em áudio em hebraico. Selecione qualquer passagem que apareça a palavra Senhor e você vai ouvir Adonai o tempo todo. Mas Arão sabia o nome. E ele pronunciava esse nome. Por que eu estou dizendo que isso aqui é um aspecto da Trindade? Porque quantas vezes tem na sua Bíblia esse Senhor na bênção de Arão com letras maiúsculas? Dá uma olhada, só de curiosidade. Quantas vezes? 3. Arão pronunciava o nome sagrado, que nós não sabemos qual é, mas um dia saberemos. No momento é mais importante saber o significado desse nome que Deus deu a Moisés no monte, em Êxodo 33. Arão pronunciava 3 vezes. O Senhor, o Senhor, o Senhor. Uma pelo Pai, uma pelo Filho, uma pelo Espírito, né? Como disse um certo pastor. Deus faz esse joguete de números e palavras o tempo todo na Bíblia. O tempo todo. Deus está fazendo com o número 3 e o seu nome e características do seu nome, demonstrações da Trindade, de que Ele é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Em Isaías 6, ele não diz que Ele é um Deus santo. Ele diz que Ele é um Deus santo, santo e santo. Quando Deus vem falar com Abraão, próximo à destruição de Sodoma, Ele aparece em forma de 3 homens. E quando esses homens se retiram, a Bíblia diz: o Senhor se retirou. Está o tempo todo. A bênção apostólica do apóstolo Paulo, né? A graça do Senhor Jesus Cristo. Quem é presbiteriano sabe de cor, né? Porque, só por curiosidade, tem algum presbiteriano aqui? Não? Tem, não, está com vergonha disso. Porque em cada fim de culto é pronunciado a bênção apostólica. O último versículo de 2 Coríntios 16. Diz: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo. É 3, toda hora. Eu fui professor de uma escola católica e fizeram
uma confraternização, e eu sempre soube, desde criança, essa bênção apostólica de cor. E no meio lá eu era muito amigo do padre, e o padre, sem querer, me fez uma pegadinha. Ele disse: agora o nosso encíclico pastor vai promulgar a bênção apostólica. Eu sabia, mas deu branco. E eu disse: a graça do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus. Aí todo mundo bateu palma, sem perceber que eu deixei o amor de Deus fora. Mas percebeu? É 3. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, as consolações do Espírito Santo. Jesus Cristo mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só para eu lhe dar uma demonstração de como isso aparece toda hora na Escritura, abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios capítulo 12. Primeiro Coríntios capítulo 12, quando Paulo está falando sobre os dons espirituais dados à igreja, ele também faz esse jogo de palavras. Diz a partir do versículo 6, diz a partir do versículo 4, não é? Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, não é? E há diversidades nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. 2. E há diversidades nas realizações, mas o mesmo Deus. 3. É quem opera tudo em todos. Deus não quer estar provando o tempo todo que Ele é trino. Deus não quer. Porém, Ele se apresenta como tal. Assim como Deus não precisa estar provando para você que Ele é o Criador, mas Ele começa a Bíblia dizendo que Ele é o Criador. A primeira coisa que Deus quer que você saiba sobre Ele é que Ele é o Criador, inclusive o teu Criador. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A bênção de Arão também nos faz pensar sobre o papel de Jesus Cristo nas nossas vidas. Porque o sacerdote Arão, sumo sacerdote Arão, ele é uma figura do sumo sacerdote que está nos céus, o Senhor Jesus Cristo. E gratuitamente, constantemente, o sumo sacerdote abençoava o povo, dizendo: o Senhor te abençoe e te guarde, e todo o resto da bênção. Mas essa era uma bênção específica para a nação de Israel. Ela pode se aplicar a nós? Pode. Mas existe uma bênção, num certo sentido, até maior do que a bênção de Arão, que é dada por Jesus Cristo a nós todos os dias. Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote, que penetrou os céus, o santo dos santos nos céus, e está lá manifestando uma bênção especial, gratuita, a nosso favor. Em Hebreus capítulo 7, versículo 25, abra sua Bíblia comigo. Hebreus 7, 25. O escritor fazendo uma comparação entre Arão, sacerdotes daquela linhagem, né, com Jesus Cristo. Diz assim, versículo 22 diz: por isso mesmo Jesus se torna fiador de superior aliança. Ora, aqueles, quer dizer, os sacerdotes, são feitos sacerdotes em maior número porque são impedidos pela morte de continuar. Este, Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por eles se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles.
Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote, como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifício, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Qual é a grande bênção que o nosso sumo sacerdote Jesus está nos dando gratuitamente todos os dias? É a bênção de interceder por nós. É a bênção de ser o nosso advogado. A obra de Jesus continua na intercessão que ele faz por nós todos os dias. Você entende o valor de Jesus Cristo estar intercedendo por você todos os dias? De Jesus Cristo dizer ao Pai para perdoar você, porque Jesus Cristo entende quão difícil é a tua barra. Você entende isso? Será que você já teve a visão espiritual de Jesus Cristo diante de Deus? Intercedendo por você todos os dias. E só Ele pode fazer isso. Nenhum anjo pode, porque anjo é anjo. Anjo é espírito. Anjo não sente fome, não tem tara, não tem neuroses sexuais, não tem tesão. Anjo não tem certas limitações que nós temos. Anjo não tem depressão. Anjo não tem estresse. Anjo não tem sede. Não cansa. Anjo não é homem. Mas a Bíblia diz que há só um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. O único que pode interceder por nós todos os dias, porque Ele é o único que esteve dos dois lados, do lado de lá e do lado de cá. Ele é completamente Deus, Ele é completamente homem. Ele sabe, Ele pode dizer ao Pai: eu passei por essas coisas. Ele sabe o que é ser traído, Ele sabe o que é ser incompreendido. Ele sabe o que é suportar pessoas, Ele sabe o que é ser tolerante. Ele sabe o peso de uma tentação. Então há algo maior do que a bênção de Arão, que é a bênção do sumo sacerdote Jesus Cristo, todos os dias intercedendo por você. Meu irmão, não é o teu comportamento que compra essa bênção. Não é uma corrente que compra essa bênção, não é o teu dízimo que compra essa bênção. O que comprou essa bênção foi o sangue puro e limpo do próprio Jesus Cristo, que rasgou os céus e se assentou à direita de Deus. É por isso que a passagem de Romanos 8, que diz que quem nos separará do amor de Deus? E ela vai dando todas as razões porque não podemos ser separados do amor de Deus. E uma dessas razões, Romanos capítulo 8, versículo 34, é que Jesus Cristo morreu, ressuscitou e está à direita do Pai, o qual intercede por nós. Todos os dias, todos os dias, todos os dias. Ele vive para sempre para interceder pelo seu povo. Você, quando ouve o Evangelho, precisa saber que ao entregar-se a Jesus e reconhecer Jesus Cristo como seu Salvador, muita coisa está envolvida. Às vezes,
as palavras faltam. E o escritor bíblico diz: bendito seja Deus e Pai, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes. Bênçãos que eu nem sei, bênçãos que talvez nem foram mencionadas na Escritura, mas que por causa de Jesus Cristo somos abençoados com toda sorte de bênção espiritual. A bênção de Arão também nos faz pensar sobre o rosto de Deus. Apesar de que Deus não tem um rosto, como um humano tem, a Bíblia usa essa linguagem, antropomórfica, essa linguagem dando a Deus uma forma de homem, e que vai citar o rosto de Deus. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto. No passado, a maneira de se governar as nações era dado muito destaque aos reis. E o rei é o rei. Está no seu trono. E no Oriente, em muitos lugares, uma das funções do rei era julgar a causa das pessoas. Nesse sentido, ser rei é meio chato. Imagina, você é o rei, você acordou. Aí fala, hoje aí tem uma mulher que roubaram umas galinhas dela e ela quer justiça. Tem um cunhado que bateu no outro. Tem o outro que recebeu herança errada. Tem umas 200 causas aí para o senhor julgar. E o rei não dizia necessariamente: oh, que legal. Eu imagino que era mais ou menos assim: ah, tá, vamos lá, manda esse povo entrar. E as pessoas entravam humilhadas perante o rei, e o rei não queria nem olhar para elas. Não queria nem levantar o seu rosto em direção a elas. O rei não estava ali para dizer: olá, bom dia, tudo bem, como vai? Que prazer ter você aqui. Não é assim que funciona, ele é o rei. Mas de vez em quando o rei levantava o seu rosto para alguém. E a vida dessa pessoa mudava profundamente. O rei Xerxes levantou o seu rosto para Ester. E esse simples fato livrou Ester e o seu povo da morte. Quando Deus diz que a bênção diz: o Senhor levante o seu rosto sobre ti, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, isso nos faz pensar também em Moisés, que no capítulo 34 do livro de Êxodo, versículos 29 a 35, passou tanto tempo com Deus no monte, mas tanto tempo, que os israelitas acharam que Moisés tinha morrido. E ele passou tanto tempo em comunhão com Deus que o rosto de Deus resplandeceu em Moisés. De maneira que quando Moisés voltou, ele voltou brilhoso. Não é por causa daqueles Mary Kay, aqueles rinodê, aquelas enrolações, não. Ele voltou brilhoso. Seu rosto veio resplandecente, de maneira que os israelitas nem podiam contemplar Moisés. Graças a Deus que esse processo não se repete, porque se alguns pastores voltassem com o rosto brilhando, eles iam se achar semideuses. Outro dia, um pastor estava no Peru, foi tirar uma foto. Tem aquelas fotos que saem defeito na luz, né? Acontece qualquer coisa, dá um... Saiu um de luz, qualquer coisa, e aí o pastor botou no seu Facebook: uma nuvem de glória desceu sobre nós. Uma nuvem de glória, né?
E muita pessoa deve acreditar nisso. Não, com Moisés foi o rosto de Deus resplandecendo em Moisés. Mas talvez a parte mais profunda de pensarmos sobre o Senhor levantar o seu rosto para alguém é que o seu filho Jesus experimentou isso, só que negativamente. Quando Jesus estava na cruz, ele não viu o rosto do Pai levantado para ele. Ele não viu o rosto do seu Pai sorrindo para ele. A Bíblia diz que o espetáculo era tão horroroso de os nossos pecados sobre Jesus, era tão horroroso que Deus virou o seu rosto. Deus abandonou Jesus naquele momento. E o seu filho gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus experimenta na cruz aquilo que nós deveríamos experimentar. Ele pôde não contemplar o rosto do seu Pai naquele momento para que nós contemplemos um dia. Em Jesus Cristo, a bênção de Arão se torna muito especial, extremamente especial. Compare isso com esses show de bênção, show da fé, casa do espetáculo, casa dos horrores, casa da bênção. Nem de longe se parecem com as realidades espirituais por trás da bênção de Arão. A bênção de Arão é coisa séria. Mas a maneira como termina é fantástico. Termina dizendo assim no versículo 27. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. O foco era colocar o nome de Deus no seu povo. O foco era marcar o seu povo. Meus queridos, nós somos marcados por Deus e a bênção de Arão se cumpre em nós. Muita coisa do Velho Testamento se cumpre em nós quando Deus nos marcou com o seu selo. O Espírito Santo veio a nós e nos selou. Por isso a Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Selados, marcados, o nome de Deus sobre nós. Tiago diz que a aliança, a verdade, permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Um dia, quando os anjos vierem fazer uma colheita nos 4 cantos da terra, eles vão colher os escolhidos, os marcados pelo Espírito Santo de Deus, os que foram lavados. Eu gostaria de encerrar dizendo 2 coisas. Não deixe que a sua mente, influenciada pela mídia evangélica, que está se tornando horrorosa, perverta o sentido da bênção de Deus na sua vida. Jamais queira ser um comprador de bênção. Jamais seja alguém que quer manipular os céus e a terra. Apenas seja abençoado. Curta ser abençoado. Não lute para ser abençoado. Não corra para ser abençoado. Porte-se como alguém que foi abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais na região celeste. Amém? Segunda coisa que eu gostaria de dizer é que as verdades espirituais são muito profundas para serem desprezadas. Há pessoas que têm sido expostas ao Evangelho, tem sido anunciado o Evangelho a elas de maneira clara. Deus tem mostrado no coração os conceitos eternos,
Pessoas que estão de frente para o gol eterno, o gol espiritual. De frente para a salvação. Não rejeite isso. O apóstolo Pedro disse que era melhor que você não tivesse nem ouvido. O juízo será muito maior sobre quem ouviu e esnobou. Então, bênção de Arão para todo mundo, não de maneira vulgar, mas bênção completa em Jesus Cristo. Entenda que ao aceitar e receber Jesus Cristo como seu Salvador, você tem um intercessor para sempre diante do Pai. É por isso que não acreditamos em perda de salvação, porque Jesus Cristo não pode fracassar como nosso intercessor. Esse advogado não perde a causa dos seus, entre aspas, clientes. Quando ele orou em João capítulo 17, ele disse: Pai, eu guardei a todos os que me destes. Aqueles que são dados por Deus a Jesus estão guardados eternamente, guardados no amor de Deus. O Evangelho é muito completo, muito poderoso. Não é só uma mudança de religião, é um passo para a mudança de destinos eternos. Que Deus te abençoe, que você possa ter a clareza de que o Evangelho está acima de tudo. É o bem mais precioso que podemos ter, é o Evangelho de Jesus Cristo. Você que ainda não confessou Jesus como seu Salvador, corra, confesse, diga: eu quero bênção de Arão, quero bênção apostólica, quero Jesus intercedendo, quero bênçãos espirituais, tudo, quero tudo, quero me batizar, quero ser um crente fiel sobre essa terra, já entendi, pronto, já entendi, não tenho mais volta, não tenho mais cura, sou de Jesus e quero segui-lo por toda a minha vida. Diga isso, faça isso. E a Bíblia diz que Ele escreve o teu nome no livro da vida e jamais apaga. Isso é maior do que a bênção de Arão. Vamos orar. Nosso Deus, muito obrigado, porque o Senhor já nos abençoa gratuitamente, e nós às vezes ficamos como crianças, querendo comprar bênçãos, manipular os céus. Que o Senhor nos ajude a viver como pessoas que já são abençoadas e são gratas a Ti. Nós te agradecemos por Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote, bem maior do que Arão, perfeito, que está sempre no Teu trono, à direita do Pai, intercedendo por nós. Muito obrigado por Jesus Cristo, nosso intercessor. Agradecemos em nome de Jesus. Amém.